Recentemente eu fiz um teste de DNA e eu descobri algo simplesmente inacreditável. Eu sou asiático! O quê? Quer dizer, eu já tinha desconfiado algumas vezes, mas agora está 100% confirmado pela ciência. E isso, meus amigos, muda tudo. Agora, com a confirmação da ciência, eu me sinto extremamente conectado com a série Com Carinho Kit. Terceira temporada. No passado, eu diria coisas como essa série é estúpida. A Kit é uma pilantra que decidiu estudar na Coreia do Sul só pra praticar turismo amoroso. Essa desgraçada se apaixona por uma pessoa diferente a cada esquina que ela vira. Foram 4 pessoas diferentes que ela ficou em 2 temporadas. Mas não. Esse é o antigo eu. Agora que eu sou um cara extremamente asiático, confirmado pela ciência, eu sei que a Kit não está praticando turismo amoroso. Ela estava apenas tentando se conectar culturalmente com o local, com várias pessoas diferentes, ao mesmo tempo. Isso com certeza é muito mais eficiente do que você pegar um livro e estudar a cultura de um lugar. E agora que eu sei disso, pra mim essa é a melhor série do mundo e é isso que nós vamos analisar hoje. Na última temporada, a Kit tinha se convidado pra passar as férias junto com o Minho, na intenção de contar pra ele que ela gosta dele. Só que quando começa essa temporada, ela se arrepende na hora. Mesmo ele dizendo sim pro autoconvite dela, ela acha que ela foi um pouquinho ousada demais. Sim, a desgraçada que se apaixonou por 4 pessoas diferentes em 2 anos tá com medo de parecer muito atirada agora. E aí ela recua um pouquinho no convite dela. Ela diz que ela não quer passar as férias inteiras com ele. Não, ela só quer passar um dia com ele antes dele viajar. Afinal, ele vai passar muito tempo fora viajando numa turnê mundial junto com a Eunice, que é a estrela de K-pop da escola. E como o Minho é o empresário dela, ele tem que viajar junto com ela. E isso daí eu tenho que te falar que é extremamente esquisito. Porque o Minho só tem 17 anos. Tudo bem que a Eunice também só tem 17 anos, mas existem estrelas de K-pop com 17 anos. É algo bem comum até. Agora, empresário de K-pop com 17 anos, eu nunca ouvi falar na minha vida. Essa é uma área que exige anos e anos de experiência. Como que um moleque de 17 anos já tem uma carreira inteira pronta? Nem eu tenho uma carreira consolidada ainda. A ciência só me confirmou agora que eu sou asiático. Não tinha como eu saber que com apenas 31 anos de idade eu já tinha que ter uma carreira consolidada de sucesso. Enfim, pra não parecer muito atirada, muito desesperada, a Kit apenas se convida pra passar um dia com o Minho lá em Busan, que sinceramente é um dos meus lugares favoritos no mundo inteiro, tá? É belíssimo. Pelo menos no Overwatch. Na vida real eu nunca estive lá. Mas é um lugar extremamente romântico. Por exemplo, lá na Mecha Base, no cantinho do mapa, tem um lugar muito bonito pra você assistir o pôr do sol. E também dá pra derrubar a galera de Lúcio lá do mapa. Porém, o que era pra ser um passeio romântico entre 2 pessoas apaixonadas acaba virando uma excursão com a escola inteira. Porque a Kit convida o seu amigo Kill pra ajudar ela, só que o Kill chama uma outra pessoa e essa pessoa chama outra pessoa e de repente tá todo mundo lá. Realmente vira uma partida de Overwatch. É você contra outros 9 jumentos tentando te atrapalhar. No final do dia, depois de muitas interrupções, a Kit finalmente consegue contar pro Minho o que ela sente por ele, e ele diz que ele sente o mesmo. Eles então finalmente dão um beijo na boca apaixonado na praia, e ele oficialmente convida ela pra passar as férias inteiras junto com ele. Busan realmente é o mapa da malandragem. Mas a Kit diz que agora ela não vai mais conseguir viajar com ele porque a porra da irmã dela, Lara Jean, acabou de ligar pra ela pedindo pra Kit ir até Nova York, porque ela brigou com a porra do Peter. Sendo que a Lara Jean já está na faculdade e ela tem uma irmã mais velha. Não sei por que ela tem que fazer a irmã mais nova que tá do outro lado do mundo e ver ela só porque ela brigou com o Peter, que aliás já brigou com ela umas 20 vezes durante toda essa saga. Enfim, depois de 3 longos meses afastada de seu grande amado, a Kit finalmente retorna à Coreia do Sul. Pois é, esses vagabundos têm
3 meses de férias. 3 meses de férias, eu voltava analfabeto pra escola. Como que essa galera merece 3 meses de férias? E olha que eles mal estudam quando de fato volta às aulas. Se eu soubesse que era assim, eu teria tirado meu certificado de asiático mais cedo. Eu teria estudado nessa escola aí também. Bom, de início, a Kitty fica meio insegura em relação ao Minho, que ficou viajando por 3 meses pelo mundo todo junto com a Eunice e várias outras garotas. Só que logo, ambos confessam de que eles não se conectaram culturalmente com ninguém durante aquelas férias. E eles provavelmente estão dizendo a verdade. Até porque eles decidiram não web namorar. Se eles tivessem web namorado, com certeza alguém teria pulado a cerca. Então, ambos decidem consolidar este maravilhoso relacionamento entre eles. Só que, claro, as coisas não vão ser tão fáceis assim. E logo surge o primeiro obstáculo neste lindo namoro. O Minho começa a trabalhar com a Gigi, que foi o primeiro grande amor da vida dele. E obviamente a Kitty fica com muitos ciúmes. Só que isso daí é extremamente estúpido. Primeiro, porque isso mal tem importância na história dessa temporada. Segundo, porque a gente já passou a temporada anterior inteiro vendo a Kitty com os ciúmes desse cara. E terceiro, se a Kitty quer tanto assim aprender sobre a cultura local, a traição em muitos países asiáticos é a coisa mais comum do mundo. E pra piorar, a Kitty também começa a passar por dificuldades em seus estudos. Ela descobre que pra poder se formar, ela obrigatoriamente precisa fazer uma matéria coreana. Sim, ela fica chocada que pra poder passar de ano, ela tem que passar de ano. Só que ela acabou escolhendo logo a matéria mais difícil da escola, literatura coreana. Por sorte, a professora dela também é a sua prima Ji-won. Só que a desgraçada da Ji-won não dá nenhuma facilitada pra Kitty. Muito pelo contrário, ela dá mais trabalho ainda, porque a Kitty, sem querer querendo, meio que tentou chantagear a Ji-won. A Kitty descobriu que a Ji-won gosta de um professor da escola, o professor Alex, e aí ela fez os dois saírem num encontro às cegas. Só que, pelo visto, nessa escola é proibido os professores namorarem entre si. E aí a Ji-won fica muito puta com a Kitty e dá mais trabalho ainda pra ela fazer. Ela só tava tentando resolver o problema de baixa natalidade do país. E aí a Kitty fica seriamente preocupada com o seu futuro, porque durante as suas férias com a Lara Jean lá em Nova York, ela adorou a faculdade da Lara Jean. Só que ela também não descarta a possibilidade dela continuar ali na Coreia juntamente com o Minho. E perceba você que todas essas possibilidades foram criadas na cabeça dela sem consultar o pai dela, que é quem provavelmente vai ter que pagar por tudo isso aí, né? Não é todo asiático confirmado pela ciência que com 17 anos já é empresário. Independente do que ela escolher para o seu futuro, primeiro ela tem que passar nas provas de primeiro semestre. E ela quase se mata de estudar, mas ela consegue sobreviver ao primeiro semestre. Por mais que estudar vá contra tudo aquilo que ela mais acredita. E eu meio que entendo ela. Estudar pode ser extremamente entediante, principalmente para pessoas como eu que só agora descobriram que você tem que ter uma carreira. Só que ao mesmo tempo é impossível estudar sozinho. Mas não precisa ser assim. Na Alura, a maior escola de tecnologia de todos os tempos, você nunca estuda sozinho. Tem toda uma comunidade exclusiva de alunos, professores e profissionais estudando junto com você. Com apenas uma única matrícula, você tem acesso a todas as 22 carreiras da plataforma. Lá é tudo online, então você pode estudar escutando uma música, pode estudar de pijama, pode estudar numa cafeteria sendo um cara extremamente performático com o seu cafezinho. E se você é igual a Kitty, que aprende melhor na prática, fica tranquilo que na Alura você aprende fazendo. Você bota a mão na massa e ainda recebe certificado por cada curso que você concluir. No plano Ultra Lab você tem acesso ao Talent Lab, que te conecta com oportunidades reais do mercado de trabalho, ideal para pessoas que descobriram que precisam ter uma carreira. E se você correr agora, ainda dá tempo de você aproveitar até 40% de desconto na sua matrícula. Mas é aquilo, esse desconto é por tempo limitado, então é pegar ou largar. E eu recomendo pegar. Então confere o link aqui na descrição ou através do QR Code na sua tela. Mas não deixe essa oportunidade passar. Agora voltando para o vídeo.
E aí, quando a Kitty tá super feliz que ela conseguiu passar de semestre, ela quebra a sua cara. O Minho cancela os planos que eles tinham pra jantar, dizendo que ele precisava ir ver o amigo dele. Só que da janela, a Kitty flagra ele indo ver a Eunice. E o pior, ele abraça ela de forma muito acalentada. Pois é, o imbecil mente que ele vai ver o amigo dele e, na verdade, vai abraçar outra mulher debaixo da janela da Kitty. Essa deve ser a coisa mais burra que eu já vi em toda a minha vida. Deve ser exatamente isso que acontece quando você estuda numa escola que mal te obriga a estudar. Quando a Kitty confronta o Minho sobre isso, ele diz que, na verdade, ele estava indo pedir a opinião da Eunice, porque ele comprou um colar da Kitty e ele queria saber se era bonito. E essa burra ainda acredita nessa desculpa. Eu nunca vi um abraço tão carinhoso assim só porque o cara foi pedir a opinião dela sobre um colar. O máximo de parecido com isso que eu já vi é quando você vai perder a sua virgindade e todos seus amigos passam a mão nas suas bolas pra transferir energia. Daí rola a grande inauguração do restaurante do pai do Day. Pra quem não se lembra, o pai do Day era o motorista da família da Yuri. Só que ele sofreu um acidente por estar trabalhando exaustivamente. E aí ele, juntamente com outros ex-funcionários da família da Yuri, processaram a família da Yuri. E aí eles venceram esse processo, a família da Yuri ficou pobre e a família do Day ficou muito rica. E foi exatamente neste momento que eu percebi que esta obra é fictícia. No começo, eu até achava que se tratava de um documentário, porque era muito realista. Quando você chega na Coreia do Sul, é exatamente assim, você começa a viver um romance inexplicavelmente parecido com uma fanfic de K-pop. Todo mundo sabe que é assim. Porém, é apenas na ficção que alguém ganha um processo trabalhista de forma tão absoluta que a empresa processada chega a falir. Eu nunca vi isso na minha vida. E durante a inauguração, a Eunice aparece de surpresa no restaurante fugindo dos paparazzi. O Minho rapidamente se joga na frente dela, tentando esconder ela dos fotógrafos, e ele leva ela até o fundo do restaurante. Lá, a Yuri, que estava escondida, acaba flagrando um pouquinho da conversa entre eles, e ela escuta a Eunice dizendo que caso descubram sobre o segredo deles, a carreira musical dela vai acabar. E aí, obviamente, a Yuri, que é muito amiga da Kitty, vai correndo contar pra ela sobre essa fofoca. E nesse mesmo instante, coincidentemente, elas encontram também um teste de gravidez positivo no lixo do banheiro do restaurante. Sim! Elas pegam um teste de gravidez na mão, todo mijado. Um bagulho que elas encontraram no lixo. Essa escola realmente tá ali de enfeite, né? Se elas tivessem estudado um pouquinhozinho assim, elas já saberiam que gravidez pode ser transmitida através da urina de uma mulher grávida. Mas fazer o quê? Talvez essa seja uma daquelas coisas que apenas caras extremamente asiáticos, confirmados pela ciência, como eu, devem saber. Imediatamente a Kitty vai até o Minho confrontá-lo, dizendo que ele mentiu sobre não ter ficado com ninguém durante as férias. Até porque ele obviamente engravidou a Eunice. Sim, a Kitty tem certeza absoluta disso. Parece até que ela sabe exatamente qual que é o cheiro da urina da Eunice, né? O Minho diz que não é nada disso e que ele pode se explicar, mas a Kitty não quer ouvir ele. Ela simplesmente fica brava e vai embora. E esse é um dos clichês mais irritantes de toda a história. E infelizmente é um clichê que essa autora adora usar. E lá vamos nós esticar essa trama super interessante por mais 3 episódios só porque essa menina não quis ouvir ele. Daí a Kitty vai até o Day contar que a Eunice e o Minho ficaram durante as férias. Afinal de contas, o Day ainda é muito apaixonado pela Eunice. Só que o Day diz que isso é impossível. Afinal de contas, foi ele quem estava com a Eunice durante as férias. Day. Meu amigo Day. Como que eu conto isso pra você, cara? Uma pessoa pode ficar com 2 caras ao mesmo tempo. Inclusive, também é possível que ela esteja grávida dos 2 caras ao mesmo tempo. Quando 2 caras são muito amigos, pode acontecer da esposa de um deles ficar grávida do amigo do marido dela, por conta daquele lance de transferir a energia através das bolas. Mas isso é ciência básica que eu não espero que alguém que não seja asiático, confirmado pela ciência,
vai entender. Daí a Kitty pergunta pro Day se ele e a Eunice fizeram a famosa besteirinha de adulto sem proteção, e ele diz que obviamente sim. O Day era pobre e ele estava namorando uma estrela de K-pop. Não vai ter outra oportunidade fácil assim de dar um golpe do baú. E aí a Kitty diz pra ele que ele provavelmente tem que ter uma conversa muito séria com a Eunice, que ela ainda não contou nada pra ele. Daí a Kitty vai pedir desculpas para o Minho por ter tirado conclusões precipitadas, mas o Minho não aceita as desculpas dela. Ele está cansado da própria namorada dele não confiar nele. Primeiro ela ficou cismando que ele ainda sentia algo pela Gigi, e agora ela acusou ele de ter engravidado uma garota. E aí ele disse que pra ele chega, eles vão ter que terminar. Pois é, ele vai terminar com ela porque ela teve ciúmes uma vez. Que, aliás, não foi nem uma grande crise de ciúmes assim. Ela nem tentou afogar a Gigi na piscina do Sesc Pinheiros. E outra, que todo esse lance aí da gravidez poderia ter sido evitado se ele simplesmente tivesse contado pra ela desde o início que a Eunice estava grávida de outra pessoa. Esse cara não entende que a fofoca é um dos pilares de qualquer relacionamento. É justamente isso que sustenta namoros por vários e vários anos, contar boas fofocas, juntamente com a decisão de parcelar um Peugeot em 60 vezes no nome da outra pessoa. Enfim, isso prova que o Minho ainda é apenas um garoto, mesmo ele tendo uma carreira com 17 anos de idade. Obviamente, isso destrói o emocional da Kitty e ela conta tudo o que aconteceu para a Lara Jean, que dessa vez vai visitar a sua irmã lá na Coreia do Sul. E não, eu não faço ideia de como essa galera tem tanto dinheiro assim pra ficar viajando. A Lara Jean ajuda a Kitty a se animar um pouquinho e durante um almoço com a prima delas, a Jiwon, elas descobrem que aquele teste de gravidez que a Kitty encontrou, na verdade, era da Jiwon e não da Eunice. Na verdade, é a Jiwon quem está grávida e isso deixa a Kitty muito mais aliviada ao descobrir que existe alguém muito mais fodida que ela. Mas parece que realmente ela veio para solucionar o problema de natalidade desse país. Daí, a Eunice conta para o Minho que ela não está grávida, mas que quando ela achou que ela estava, ela ficou na verdade meio aliviada. E ela percebeu que ela não quer seguir com carreira musical. Ela quer ser apenas uma garota normal que pode ter uma suspeita de gravidez sem que isso custe o emprego de 25 pessoas diferentes. Inclusive, o Minho é uma dessas pessoas. Ele perde o emprego dele de empresário de K-pop. Parece que o empresário mais novo de K-pop da história não é grande coisa assim. Daí o Minho vai conversar com o Day, que está muito triste por não ter passado na faculdade que ele queria. Só que ele também confessa que ele sempre quis fazer outra coisa da vida dele. Ele sempre quis fazer música. E aí o Minho propõe pra ele que eles comecem a fazer música juntos. E esse é um momento canônico na vida de todo homem. Todo homem, em algum momento de sua vida, decidiu que ele iria fazer música junto com seus amigos. Inclusive, eu ainda estou nesse momento. Eu quero fazer vídeo do High School Musical 2. A Yuri, que agora é pobre e tem que trabalhar igual um plebeu, se inscreve num concurso de moda. Parece que eu não sou o único que descobriu só agora que a gente deveria ter carreiras. Ela e a Kitty pedem ajuda de todos os seus amigos pra fazer esse concurso ser maravilhoso e, claro, graças ao poder da amizade, a Yuri vence esse concurso. E eu não entendo de moda, mas eu acho que esse foi um dos maiores roubos da história, porque eu sinto que os modelos não deveriam ficar flertando na passarela com outros modelos e com gente da plateia. Aliás, eu não sei como essa galera tá com problema de natalidade, eles só pensam em besteirinha o tempo todo. E durante esse desfile, a Gigi convence o Minho a dar mais uma chance pra Kitty. Só que quando ele vai conversar com a Kitty, ela recebe a notícia que ela passou na Universidade de Nova York. E agora ela meio que vai ser obrigada a estudar lá. É assim que funciona faculdades. Se você passa, você é obrigado aí, como se alguém realmente fosse capaz de obrigar essa menina a estudar, né? Então o Minho acaba nem falando que ele gostaria de voltar com a Kitty, porque ele não quer segurar ela na Coreia. E sinceramente, essa foi uma boa escolha. Em apenas 2 anos, essa desgraçada se apaixonou por 4 pessoas diferentes. Manda essa desgraçada de volta para os Estados Unidos. Daí chega o aniversário de 18 anos da Kitty e todos seus amigos preparam uma grande festa surpresa para ela. O Minho ajuda
muito na organização e ele até compõe uma música para ela, que infelizmente só fica pronta depois da festa, quando a Kitty já está pronta para voltar para os Estados Unidos para passar as férias lá. Porra, vocês não acabaram de voltar de umas férias de 3 meses? Essa série é a maior propaganda enganosa do ensino na Coreia do Sul, que eu sei que é muito puxado. Só que aqui eles mal estudam e eles têm tempo livre para fazer um monte de coisa. Eles conseguem estudar, namorar, ter trabalho e hobbies. A Kitty é uma vagabunda que não faz nada, mais um Minho agora é produtor musical, a Yuri é estagiária de moda, a Eunice era idol de K-pop e o Day mete no pelo como se eles não vivessem numa economia complicadíssima. Eu sei lá que mundo paralelo é esse que eles vivem, que eles têm tempo pra fazer todas essas coisas. Eu só acordo, jogo Overwatch e de repente o dia acabou já. Daí o Minho, pela primeira vez na vida, pega o metrô pra conseguir alcançar a Kitty antes dela embarcar no aeroporto. Um dos maiores gestos românticos de todos os tempos. Daí ele mostra a sua música pra ela e diz para a Kitty que ele ama muito ela. E ela responde que sim. Ela também ama muito ele. Ele diz para Kitty que ele não sabe o que o futuro reserva para ele. Afinal, agora ele não tem mais uma carreira, mas ele gostaria que este futuro fosse juntamente com ela. E eu sei como seria esse futuro, os dois iriam passar fome. Essa menina não quer estudar e esse cara quer ser músico. E aí o nosso querido Minho decide viajar para os Estados Unidos juntamente com a Kitty para passar as férias lá. E sim, ele decide ali, naquela mesma hora, sem mala, sem passagem, sem passaporte, tal qual um imigrante ilegal. Ele realmente acredita que ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos, um dos países mais rigorosos com imigração, apenas com a cara e a coragem de que vão olhar pra ele e deixar ele entrar. Porque ele parece muito um americano, né? Um cara que é claramente asiático, confirmado pela ciência, e tem sotaque britânico. E essa, na verdade, é a lição mais importante de Com Carinho Kitty, terceira temporada. Você não pode deixar o seu DNA definir quem você é, definir o que você pode ou não pode fazer. Eu passei 31 anos da minha vida completamente perdido, sem saber o que eu era. E agora que eu sei exatamente quem eu sou, eu não vou deixar o meu DNA me obrigar a ter uma carreira ou ser produtivo. Já é meio que tarde demais para fazer isso.